Fala aí, galerinha de casa, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai entrar aqui no tema de Brawl Stars um pouquinho mais do passado, podemos dizer assim. Hoje eu inventei uma história, mas como se fosse uma teoria ou uma história também sobre o que seria o Pizza Planet, galerinha. Meio que eu criei uma história e eu vou estar contando ela aqui pra vocês. Eu não peguei referência de nenhuma pessoa. Tipo, eu fui lá, peguei de um youtuber, transformei aqui em uma coisa minha. Na verdade, eu que inventei. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso, mas lembrando que todas as batalhas que aparecerem nesse vídeo vão estar sendo batalhas amistosas pra gente não estar perdendo o nosso progresso no jogo. Então, galerinha, antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Muito obrigado pelos 200 inscritos, a gente finalmente chegou a essa marca aí. Eu nunca pensei que a gente fosse chegar tão longe assim, mas a cada dia a gente está crescendo muito mais. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Então, já vai deixando o like, porque isso ajuda bastante o meu progresso aqui no YouTube. E também ajuda também você aí a criar novos conteúdos, né? Eu ajudo você aqui, você ajuda eu também a poder continuar criando conteúdo. Eu sempre vou estar criando alguma coisinha aqui para vocês não ficarem no tédio. Então, a gente vai estar começando aqui, mas passando aqui para avisar de novo que eu não peguei isso de ninguém, galerinha. Eu mesmo inventei, por mais que não pareça, fui eu mesmo que inventei. Então, vamos estar começando. Eu elaborei tudinho, eu vou estar explicando tudinho aqui para vocês e vai ser meio que uma história, galera. Meio que inventei uma história aqui e a gente vai estar falando aqui de alguns brawlers, né? Meio que de algumas skins de alguns brawlers. Meio que a gente vai estar conversando aqui sobre alguns assuntos. Eu vou estar pegando aqui algumas skins do próprio jogo que a gente teve nessa atualização e em algumas atualizações passadas. E eu vou estar utilizando aqui para fazer meio que uma história inspirada no nosso novo evento que a gente vai ter daqui a alguns dias, que é o Pizza Planet. Então bora lá, vamos estar iniciando aqui essa mini historinha e vamos estar começando a falar um pouco mais sobre ela, galerinha, porque eu elaborei tudinho, deu um trabalhinho, mas a gente vai estar explicando tudinho nesse vídeo. Não se preocupem, tudo vai estar sendo explicado aqui pra vocês, tudinho mesmo, galerinha. Então não precisa se preocupar, tá tudo bem organizado. Então bora lá. E se vocês não entenderem alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, ou pode estar até acrescentando aí alguma coisa na história, né, galerinha? Se vocês quiserem acrescentar algo na história, aí vocês podem estar acrescentando. Então pode estar fazendo aí sem nenhum problema, tá bom? Vocês estão autorizados, só não vale copiar tanto, viu? Mas vocês podem aí utilizar essa história aí também para fazer outros tipos de conteúdo, talvez fazer outra coisa parecida, não tem problema. Então vamos lá, vamos estar começando essa história real e vamos estar contando aqui sobre como surgiu o Pizza Planet e vamos estar pegando aqui algumas skins do jogo para estar contando essa história. E tudo começa muito tempo atrás, em 1989. Onde um garoto, um simples jovem, resolveu entrar em um arcade. Bom, quando ele entrou no seu primeiro arcade, ele percebeu que tinham muitas pessoas jogando. Ele nunca tinha experimentado jogar antes, nunca tinha nem falado, né, em ouvir, em jogar. Então ele era um jovem que estava aprendendo a jogar um pouco mais sobre essas coisas tecnológicas e tudo mais. Ele era meio que novo sobre todo esse negócio de tecnologia, já que ele nunca tinha ouvido falar antes. Ele entrou ali no arcade e resolveu jogar alguns jogos para ver como era a sensação. Então, assim que ele começou a jogar, ele viu que tudo aquilo era muito divertido. Era uma atração muito legal, dava para passar horas ali se divertindo, já que era tudo muito divertido. Então, ele resolveu botar na cabeça dele que queria criar um novo tipo de arcade. Quando ele crescesse, ele ia inventar um jogo tão bom que todas as pessoas não iriam querer parar de jogar. Seria um jogo tão legal
que talvez ele pudesse até ser um cara famoso. Um dia ele ia botar o plano dele em prática. E foi exatamente isso que ele fez. Quando ele cresceu, ele apresentou o plano para muitos de seus amigos. E eles apoiaram super a ideia. Disseram para ele seguir através dos sonhos dele. Ele precisava fazer o que ele achava que seria bom para o futuro dele. Logo, ele resolveu criar um jogo, um arcade, e foi um sucesso. Muitas pessoas gostaram do jogo, tudo foi bom, um sucesso. Ele criou um jogo chamado Ash e as suas aventuras. Tudo era muito legal e divertido. O jogo em si contava a história de um pequeno personagem que resolvia viver aventuras no seu mundo bem esquisito. Ash e suas aventuras virou um jogo de sucesso e sempre existiam pessoas para sempre falar muito bem do jogo, e o jogo era muito adorado por todos. Então as coisas estavam indo bem pro lado do nosso querido protagonista, vamos dizer assim. Mas conforme o tempo passou, o jogo foi sendo esquecido, já que coisas como o Game Boy ou outras coisas assim começaram a ser inventadas. Lá para os anos 90, as coisas começaram a complicar. Meio que o jogo não fazia mais tanto sucesso assim, não era mais tão famoso como antes. Agora, muitas pessoas preferiam jogar Game Boy. Era muito melhor você jogar em qualquer lugar do que ter que ir para um lugar específico jogar. Então, as coisas começaram a complicar para o jogo Ash e suas aventuras. Então, ele decidiu lançar a sua primeira versão para Game Boys. O jogo em si era muito legal. Por mais que dava algumas falhas estranhas, ainda assim era um jogo bem divertido. Só tinha apenas um problema. Bom, conforme o jogo foi avançando um pouco mais no Game Boy, as pessoas perceberam que Ash e suas aventuras era um jogo que não estava no nível dos outros jogos. Era como se ele fosse insuficiente. Então, ele resolveu fechar o jogo. Parece que o nosso protagonista viu que o jogo dele estava ultrapassado. As pessoas não queriam mais jogar ele. Conforme o tempo se passou, as coisas começaram a complicar sem o jogo, já que muitas pessoas que antes jogavam o jogo no arcade começaram a sentir falta do jogo, por ele ter sido fechado. E isso era um problema, porque as pessoas começaram a criticar o nosso protagonista. Ele precisava fazer alguma coisa para poder impedir com que as pessoas ficassem sem o jogo dele, mas ao mesmo tempo precisava garantir que o jogo ficasse por um bom tempo sem precisar atualizar, né? É como se ele quisesse que o jogo fizesse sucesso por bastante tempo, sem ele ter que precisar mexer tanto assim no jogo. Então, ele resolveu fazer algo diferente para o jogo ter uma dinâmica um pouco melhor. Bom, antes Ash sempre fazia suas aventuras colhendo coisas meio estranhas. Era como se ele se arriscasse demais para conseguir coisas simples, como enfrentar dragões para conseguir algumas maçãs ou algo assim. Ele sempre se arriscava demais, e isso também não era tão bom para um jogo. Então ele resolveu melhorar a dinâmica do jogo botando vilões no jogo. Assim, o jogo teria vilões e seria um pouco mais normal para os jogos da atualidade. Logo, tudo começou a melhorar quando ele lançou o primeiro chefão do jogo, um chefão de verdade. Então, para poder atualizar o jogo, ele resolveu lançar o seu primeiro chefão, chamado de Rico Chefe. Bom, Rico Chefe era um chefão onde Ash, o aventureiro, precisava enfrentar para conseguir um pouco de tesouros. Dizia no jogo que uma lenda existia no local onde o Ash estava, e essa lenda escondia um grande baú de tesouros, mas só tinha um problema. Dentro desse lugar também tinha um chefão que guardava esses tesouros. E bom, o chefão em mente deveria ser Rico,
E então, Rico se tornou o novo vilão do jogo. Ele teve um bom engajamento no começo, então as pessoas começaram a jogar mais o jogo graças à nova atualização que trazia o primeiro chefão do jogo. Mas ainda assim as pessoas estavam insatisfeitas, porque, bom, o jogo, que antes eram várias fases, se tornou apenas um jogo repetido para você enfrentar o chefão. Então, meio que ele resolveu tentar atualizar o jogo novamente, deixando Rico, o chefe, um pouco mais forte. Assim, talvez o jogo tivesse um pouco mais de engajamento, talvez o jogo ficasse mais difícil e as pessoas gostassem mais dele. Mas o problema não estava sendo o chefão, e sim ter apenas um chefão no jogo. Eles queriam mais. Eles queriam que o jogo fosse um pouco maior. Ao invés de ser apenas um chefão, o jogo poderia ter várias fases, com vários chefes. Assim, o público foi dando cada vez mais ideias para o nosso protagonista, e ele apoiou todas elas. Então, além do Rico chefão, ele decidiu colocar mais vilões no seu joguinho favorito. E então, depois de um tempo, ele resolveu adicionar mais um chefe, ou melhor, uma chefe no jogo. Essa chefe seria envolvida com as abelhas, no modo cartoon, onde ela traria uma ideia um pouco mais de passado, como se fosse cartoon mesmo, aqueles desenhos bem antigos. Então, o público adorou a ideia. Assim, ela foi lançada pela primeira vez sendo uma vilã secundária, que aparecia para poder atrapalhar o Ash e as suas aventuras. Ela sempre aparecia em momentos inesperados, em momentos que o jogador nunca sabia onde ela iria aparecer, quando e o que ela faria. Então, foi uma ótima ideia. Logo, as pessoas começaram a jogar mais Ash e sua aventura por causa, bom, dessa nova vilã secundária. Ela foi uma ótima ideia. Então, começaram a jogar um pouco mais o jogo. Logo, a sua versão para Game Boy foi melhorada e assim adicionou a nova vilã também. Logo agora, o jogo já era um sucesso. Muitas pessoas falavam que ele já havia conquistado elas. Assim, o jogo começou a ter uma fama na cidade onde ele estava. Mas ainda assim, para fora, ele era pouco conhecido. Ninguém sabia da existência de Ash e suas aventuras para fora da cidade. E ele precisava resolver isso. Então, o nosso protagonista resolveu fazer uma reunião com pessoas importantes. Assim, talvez ele poderia planejar uma hora para poder lançar o jogo globalmente, de uma forma em que todas as pessoas pudessem jogar o seu jogo. Mas, infelizmente, nada ocorreu como o esperado. As pessoas acharam o jogo muito à moda antiga, e então, infelizmente, ele não era o suficiente para poder ser lançado globalmente. Ele precisava de mais. Ainda assim, ele ainda estava curto para ser um jogo global. Logo, então, o protagonista teve outra ideia. Resolveu crescer um pouco mais o jogo, para fazer com que ele ficasse um pouco melhor. Logo, ele seria mais aumentado, com mais vilões, mais dificuldade, e assim, talvez seria um jogo um pouco mais difícil, assim também aumentando a sua fama de qualquer forma. Logo, ele resolveu adicionar um pouco mais de dificuldade nos chefões. Tanto o Rico quanto a nova vilã chamada Bia ficaram bem mais fortes. E assim, tudo começou a ir muito bem. Bom, por agora. Logo ele resolveu lançar o seu terceiro vilão, para assim crescer o jogo ainda mais. Logo o jogo ficaria bem maior do que ele já estava. E isso seria uma ótima ideia de engajamento. Logo ele começou o seu plano, lançando um terceiro vilão para o time. Nessa nova atualização, o jogo Ash e suas aventuras teve uma ótima melhoria.
tanto os gráficos que ficaram mais evoluídos, quanto novos vilões foram adicionados. E o primeiro vilão se chamava Cordelius, o Malandro. Ele seria um vilão que apareceria de vez em quando, em uma certa hora do jogo. Numa hora em que você precisaria passar em um lugar mal assombrado, talvez, um lugar mágico, onde ninguém se sabia o que se passava. Ele era meio que um vilão que apareceria no meio da história para poder atrapalhar o nosso protagonista. E todos amaram o novo vilão, tanto que o jogo ficou um pouco maior, mais famoso, mas ainda assim, infelizmente, não foi o suficiente. O jogo já estava muito grande, mas ainda assim achavam insuficiente. Não era o suficiente para as pessoas que podiam lançar o jogo globalmente. Eles queriam mais. O jogo já estava com muitos vilões, mas o nosso principal foco, que era o Ash, estava sozinho. Ash e suas aventuras só tinha um personagem principal. E isso era um problema, porque ele fazia suas aventuras sozinho e tinha que enfrentar vários vilões sozinhos também. Ele precisava de ajuda. Logo, o que seria o quarto vilão resolveu virar um amigo. O nosso protagonista resolveu transformar no que seria um vilão em um novo amigo para o nosso grupo. Logo, o seu jogo teria um engajamento um pouquinho melhor. Então, com certeza, a atualização do Cordelius foi a mais marcante, tendo com certeza melhorado muito os gráficos de agora. Agora estava muito melhor para poder jogar o jogo tanto em Game Boy como nos arcades. O jogo evoluiu bastante desde a sua última atualização. Isso foi um ótimo engajamento e com certeza, logo tudo estava melhor, muito melhor. Então, ele fez como se fosse um anúncio sobre o novo personagem que lançaria em breve, sendo um aliado. Muitas pessoas ficaram surpresas por ter um novo aliado no grupo. Talvez dessa vez o jogo melhorasse ainda mais. Foi o que pensaram. E então, o nosso protagonista resolveu fazer o que todos provavelmente fariam. Ele primeiro lançou algo para poder avisar as pessoas que a atualização chegaria, dando um spoiler do que poderia chegar. E depois lançou a atualização, que foi um mega sucesso, trazendo um novo amigo para o nosso protagonista. Com certeza foi uma das melhores atualizações também. Foi então que ele lançou Spike Cartoon. Finalmente, o Spike Cartoon seria um amiguinho que apareceria no meio da aventura querendo nos ajudar. Logo, Ash ganharia um aliado na sua grande aventura. E isso é ótimo. Ele era tão fofinho e tinha um design tão fofo que as pessoas amaram. Conquistou todo mundo. Ninguém passava despercebido do pequeno ajudante do Ash. Logo, Ash e suas aventuras ficou muito melhor. O jogo tinha uma dinâmica muito boa, também tinha personagens com gráficos bons, tinha uma alta qualidade. Logo, o jogo ficou bem mais famoso com a adição de Spike Cartoon. Ele era um personagem fofinho, mas ao mesmo tempo traiçoeiro contra os inimigos. Era perfeito. Logo, o engajamento do jogo ficou ainda maior e os vilões tiveram que ser um pouquinho mais esquecidos, como se um vilão tivesse um tempo maior depois de você ter enfrentado o outro. E para impressionar todos, literalmente todos, o nosso protagonista fez também uma personagem surpresa que não foi apresentada. Ela seria como se fosse uma guardiã do Spike Cartoon. É como se ela fosse uma amiga dele, uma mãe para ele. Então, o jogo ficou ainda mais famoso com o lançamento de Rosa. Logo, o jogo já estava muito melhor, com muitas características de um jogo global. Ele poderia ser o sucesso, era o sucesso da cidade. E em breve seria o sucesso do mundo, talvez. Logo, então, o nosso protagonista resolveu botar o nosso plano em ação.
Ele precisava primeiro de uma equipe para poder lançar o jogo globalmente. Então, ele procurou muita gente mesmo. Então ele conseguiu achar um pequeno grupo de pessoas que eram ótimas com o computador e também com o lançamento de globalidade. Assim, ele usou essas pessoas para poder lançar o seu jogo globalmente. E adivinha, foi um sucesso total. Todas as pessoas do mundo adoraram o jogo. Por mais que ele não fosse conhecido por literalmente todos, ainda assim ele era ótimo. Logo, e depois de um tempo, as pessoas começaram a pedir mais uma atualização que envolvesse algo legal, que todo mundo gostasse, algo bacana, que seria revolucionário talvez, uma ideia pouco maluca. Todos queriam isso. E, bom, o nosso protagonista resolveu pensar em alguma coisa para poder atrair a atenção das pessoas que já gostavam do jogo. O jogo já estava um sucesso e as pessoas queriam mais novidades. Então, ele resolveu lançar Pizza Planet. No começo era apenas um projeto mal feito, mas depois de um pouco de ajuste, algumas pessoas e ajudando também o nosso protagonista a preparar Pizza Planet, ele seria lançado finalmente. Pizza Planet seria um evento do jogo Ash e Suas Aventuras. Seria um evento que aconteceria às vezes para poder ajudar os apresentadores e também ajudar os jogadores a evoluírem um pouco mais no jogo, sem precisar ter que jogar realmente. Ele seria um evento secundário que ajudaria todos na evolução do jogo de alguma forma. Logo, os projetos foram para o ar. Ele apresentou um teaser, como se fosse um spoiler, para todos do mundo poderem ver. Nessa época, as pessoas viram e adoraram a ideia, algo envolvendo pizzas e também sendo um evento exclusivo para a evolução do jogo. Isso era uma ótima ideia. Pizza Planet tinha que ser lançado logo. Assim, resolveram marcar uma data de lançamento para Pizza Planet e em breve ele seria postado. Logo, o tempo se passou, a data se passou e nada da atualização. Mas o que aconteceu? Ocorreram alguns imprevistos? Talvez? Bom, Pizza Planet seria um sucesso se algo não fosse arruinado. O problema é que Pizza Planet era algo muito grande para o jogo. O jogo não estava preparado para tudo aquilo. Então, ele precisava de algo maior ainda. Primeiro, antes do Pizza Planet lançar, ele precisava ser algo um pouco mais leve. Pizza Planet não podia ser algo tão grande assim. Então, o nosso protagonista resolveu fazer algo bem bom para o jogo. Seria uma evolução muito melhor que ajudaria na dinâmica do jogo. Ele resolveu expandir um pouco mais o seu conteúdo, mas não só o conteúdo, como também os seus servidores. Assim, ele aguentaria um pouco mais de pressão na hora das atualizações pesadas. E então, ele resolveu lançar uma nova personagem para poder não deixar de fora o lançamento que foi um fracasso do Pizza Planet. Ele resolveu lançar Maisie, uma personagem que seria uma aliada, mas às vezes não. Ela seria aquela personagem entre o bem e o mal. Talvez ela fosse do bem, talvez não. Talvez ela não fosse nem do bem e nem do mal. Qual time será que ela seria? Bom, isso você só saberia descobrir jogando o jogo. E então, o jogo com certeza ficou muito maior, tendo muito mais pessoas novas querendo jogar e experimentar o jogo. Assim, pronto, ele resolveu lançar Pizza Planet, que seria a maior atualização de todas. Trazeria não só novas coisas, novos gráficos, como também novas novidades insanas, incríveis. Sério, seria uma atualização incrivelmente boa.
Pizza Planet seria um evento temporário que trazeria coisas novas, coisas imperdíveis, que ninguém que jogaria o jogo poderia perder. Logo, todos, até que não jogavam, queriam jogar. Então, ele botou o plano em ação. O mais novo vilão do jogo seria Lou, o grosseiro. Ele seria um vilão que seria muito grosseiro com todos. E assim, Ash precisaria dar uma lição nele, para ele não ser tão, grosseiro com os outros. Logo, ele resolveu lançar essa atualização, trazendo Lou, o grosseiro, e junto disso, Pizza Planet. Pizza Planet foi um sucesso. Ele era um evento muito bom, onde Ash precisava ganhar algumas coisas para ganhar fatias de pizzas e melhorar a sua contabilidade. Logo assim, as pessoas não precisariam jogar apenas com o nosso querido Ash, ou aventureiro, mas também poderiam jogar com outros personagens, como talvez a Maisie, ou a Rosa, ou o nosso Spike. Assim, tudo ficou muito bom. Um evento em que você precisava ganhar fatias de pizzas para poder ganhar novas recompensas, novas coisas. Tudo foi incrível. As pessoas adoraram a nova atualização, tanto que ela foi a atualização que mais trouxe pessoas novas para o jogo. Foi tudo muito legal mesmo. Inclusive, pessoas adoraram tanto que voltaram a jogar. Pessoas que cansaram do jogo antes resolveram voltar para a diversão. E assim, Pizza Planet foi a atualização que trouxe mais pessoas de volta ao jogo Ash e Suas Aventuras. Logo, Ash e Suas Aventuras não se chamava mais Ash e Suas Aventuras, e sim, agora, Pizza Planet. Muitas pessoas no começo não se acostumaram com a mudança de nome, mas depois tudo foi muito bem atendido. Inclusive, pessoas amaram o novo nome, já que o que antes era um evento temporário ficou para sempre no jogo. Tudo estava indo muito bem. E continuou assim. Ash e Suas Aventuras ficou tão famoso, mas tão famoso, que virou um dos jogos mais famosos da época. Sério, ele era tão famoso que pessoas que nem sequer conheciam, nem sequer já ouviram falar desse jogo, começaram a instalar. Sério, ele virou um jogo tão famoso que, ficou marcado na história de muitas cidades e também na história de muitas pessoas, inclusive. Tudo ocorria muito bem. Existiam vários personagens para liberar, vários vilões, e inclusive uma das últimas atualizações do Pizza Planet foi trazendo os nossos queridos vilões para se tornarem também personagens bonzinhos. Assim, você ganhava de um vilão, ele se arrependia e você depois poderia jogar com as habilidades dele para enfrentar outros vilões e conseguir eles depois também. Então, tudo era incrível, era mágico, era muito legal. Então, continuou assim por um tempo. O tempo foi se passando e nada de atualizações no jogo. Então, isso era um problema. O jogo, que era sempre muito bem atendido, começou a parar de ter atualizações. Por algum motivo, tudo estava parando de ser o que era antes. Parece que antes toda vez aparecia uma atualização, mas agora a atualização sumiu. Não tinha mais novidades. Por algum motivo, tudo parou. E então, muitas pessoas começaram a se perguntar o que aconteceu. E quando as pessoas que lançavam os jogos globalmente resolveram perguntar do dono, ele disse que o jogo já estava pronto, não precisava de mais atualização nenhuma. Pizza Planet era um sucesso, mas as pessoas tiveram que explicar para ele que as pessoas que jogavam jogos queriam mais atualização. O jogo era um sucesso e não podiam largar ele assim. Logo, ele precisava ser atendido com mais atualizações, porque senão pode ser que eles teriam que fechar o jogo. Fechar o Pizza Planet? Com certeza que não. Logo, desesperado, o nosso
queridíssimo personagem principal tinha que fazer alguma coisa. Ele resolveu tentar pensar em um plano e lançou logo novas coisas, novas skins. Exatamente. Agora você podia fantasiar também os seus personagens. E uma dessas skins era a Maze Titânica. Você poderia vestir a sua Maze com uma roupa exclusiva. Só quem, instalou o jogo lá no começo conseguiu comprar essa skin. E ela era bem bonita, viu? Ela era muito bonita para os gráficos do jogo. Logo, o jogo começou a se tornar cada vez mais famoso. E então, ele resolveu virar um jogo online. Ao invés de jogar sozinho, você também podia jogar com outras pessoas. Logo, foi ficando cada vez mais famoso, mas ao mesmo tempo estava perdendo seu engajamento, já que o jogo já estava praticamente completo. Então, tudo que é bom dura pouco. Em 2013... infelizmente, Pizza Planet fechou suas portas. Ou melhor, Pizza Planet não, Ash e suas aventuras. Era um jogo muito bom, com gráficos muito legais. Mas, infelizmente, depois de um tempo, o nosso personagem principal não tinha mais tempo para ele. As coisas começaram a apertar depois da fama e ele começou a ter problemas com as atualizações do jogo. Assim também, o jogo começou a ter alguns bugs que, infelizmente, não podiam ser consertados. Logo, tudo estava dando ruim para o jogo. Por algum motivo, parecia que o universo mesmo não queria que o jogo tivesse online. Parecia que chegou a hora de um jogo que por tanto tempo foi uma coisa incrível. Estava na hora dele partir. E então, Pizza Planet fechou suas portas. Infelizmente, depois de tanto tempo sendo um jogo muito jogado, sendo um jogo incrível, com gráficos muito bons, com uma história incrível, ele fechou suas portas, entre aspas. Logo, Pizza Planet parou de ser aquele jogo que todo mundo jogava. Depois ele foi fechado. Tantas pessoas que conheceram o Pizza Planet nunca mais esqueceram dele. Sério, foi um evento muito bom. Foi um jogo muito bom. Ele trouxe um ótimo engajamento. Ele trouxe ótimas mecânicas, ótimas coisas que ninguém vai esquecer. Ninguém jamais. E principalmente o nosso personagem principal. Ele guardou Pizza Planet, não servidores. Os servidores de Pizza Planet foram fechados, mas eles não foram desligados ainda. Pizza Planet ainda está lá. Ele só não está aberto para todos jogarem. Ele ainda é um jogo em que pode ser jogado. E ele só não está disponível para as pessoas, infelizmente. Ash, o Aventureiro, foi um jogo incrível. Ou melhor, Pizza Planet foi um jogo incrível. Mas infelizmente, depois de tantas atualizações, ele teve que ser fechado. Essa foi a história do Pizza Planet. Ele é um evento muito legal. Foi um jogo incrível, mas infelizmente teve que fechar suas portas. Galerinha, essa foi a história de Pizza Planet, que começou lá dos anos 1990, né? Lá nos anos 90, 1997, por ali mais ou menos, e fechou em 2013. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa querida história do Pizza Planet. Então, em breve eu vou estar postando outras coisas parecidas assim, né? Tentando mostrar aí a história de alguns eventos aqui do Brawl Stars, ou talvez de algumas skins. Então, todas as skins cartoons do jogo estavam no Pizza Planet, mas ele foi fechado para todo mundo. Agora só está disponível para algumas pessoas, e no caso que no caso, né, seria o nosso personagem principal, que foi o personagem que inventou o jogo. Mas não se esqueçam que isso é apenas uma história, é apenas uma teoria, nada é real, galerinha. Então, se você acha que isso aqui é real, na verdade não é não. Tudo é apenas uma história inventada por mim para poder explicar a existência do nosso querido evento que tá chegando, Pizza Planet, galerinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal. E é claro, né?
Em breve eu vou estar postando mais muitos conteúdos. Eu sempre posto aqui alguma coisa. Então é isso. Essa foi a história do nosso querido Pizza Planet, né? Que no caso foi uma história muito legal. E em breve eu vou estar trazendo outras histórias assim pra vocês, galerinha. Porque essa história aqui deu muito trabalho, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente volta com ainda mais, pessoal. Ainda mais histórias, mais coisa, mais teoria. A gente vai estar trazendo tudo aqui pra vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau, tchau.